E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas sobre tecidos. Na aula passada, nós falamos sobre o tecido epitelial e sobre as suas respectivas funções. Tecido epitelial, que tem a função de revestimento, seja externo quanto interno. Externamente, ele compõe a pele e internamente ele faz parte das mucosas. E também o tecido epitelial tem a função de produção de glândulas, sejam glândulas exócrinas, aquelas que lançam as secreções para fora, ou glândulas endócrinas, aquelas que produzem hormônios e que lançam esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esta aula de hoje nós falaremos sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido que mais temos dentro do nosso organismo. É o tecido, digamos assim, que é fundamental para a formação da estrutura corporal como um todo. Eu tenho que pensar o seguinte, lá do ponto de vista embrionário, nós temos 3 tipos de tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. O tecido conjuntivo ele tem origem mesodérmica. Ele tem diversos tipos de células, ele tem grande quantidade de material extracelular ou matriz extracelular. O tecido conjuntivo ele tem uma função assim básica de preenchimento de espaços. Essa substância extracelular é chamada de substância fundamental amorfa, SFA. Essa substância fundamental amorfa, ela tem uma parte fibrosa de natureza proteica e essa parte fibrosa são as famosas fibras do conjuntivo. São 3 tipos de fibra: colágena, elástica ou reticular. As fibras colágenas, elas conferem uma força, uma resistência à tração e também garante flexibilidade ao tecido. É muito abundante nos ossos, nas cartilagens, nos tendões e nos ligamentos. Principalmente questão de onde nós tivemos articulações. Olha só, braço, joelho principalmente, nós temos várias fibras colágenas que vão auxiliar nessa formação dessas estruturas. Nós temos as fibras elásticas, que também têm resistência, só que elas têm uma capacidade maior de distensão. Elas conferem elasticidade à pele, à parede do vaso sanguíneo. Imagina só, olha só que loucura isso. Nosso coração está bombeando sangue numa pressão imensa. Imagina se nossa artéria aorta não tivesse uma elasticidade. Com certeza ela romperia. Também os pulmões. 24 horas por dia, enquanto nós formos vivos, nós estaríamos respirando. Olha só, o pulmão, então, aumenta de volume, diminui de volume. Ou seja, o pulmão é rico em fibra elástica, justamente para poder suportar o processo de inalação e entrada e saída de gases que nós passamos todo dia ao longo de nossas vidas. E, por último, as fibras reticulares, que são fibras que formam uma trama, como se fosse uma rede tridimensional. E essas fibras reticulares, elas vão acabar o quê? Trabalhando no suporte dos órgãos, suporte dos tecidos. Ele é um tecido de sustentação da maioria dos órgãos que nós temos. É um tecido também que vai acabar auxiliando nos processos de cicatrização de machucados, de lesões que nós, porventura, tivermos ao longo de nossa vida. E aí, o que acontece? Então, quais são as funções do tecido conjuntivo? Preenchimento entre órgãos, ou seja, preenchimento de espaços entre os órgãos, sustentação, ele vai sustentar órgãos e tecidos, defesa, porque existem células de defesa específicas do tecido conjuntivo, e nutrição. Nós falamos que o tecido conjuntivo ele é fundamental para quê? Para manter o tecido epitelial vivo. É ele que mantém, é ele que distribui oxigênio e nutriente para quem? Para o tecido epitelial. E a classificação desse tecido é de acordo com a composição das células e da proporção entre elas e os elementos da matriz extracelular. Nós vamos ter 2 grupos de tecido conjuntivo: os propriamente ditos e os conjuntivos especiais. Os propriamente ditos são 2, o frouxo e o denso. O denso se subdivide em não modelado, que é o fibroso, tem muitas fibras, e o modelado, que é tendinoso, ele é rico em tendões. Até porque a questão de você ter uma estrutura modelada, no caso de um tendão, você permite uma movimentação em um sentido único. Isso é fundamental para o movimento das nossas articulações. E os tecidos conjuntivos especiais nós temos o adiposo, que nós trataremos nessa aula de hoje,
o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético, que é responsável pela produção de células sanguíneas, e o próprio tecido sanguíneo. Então, o tecido conjuntivo, então, que nem eu havia dito, ele é rico em células. E essas células, elas são originárias de células chamadas de mesenquimais. Essas células mesenquimais nada mais são do que células-tronco multipotentes, ou seja, aquelas células-tronco que vão originar outros tipos de células em um indivíduo adulto. Então, a célula mesenquimal, ela é uma célula básica e, a partir dela, ela se diferencia nos diferentes tipos de células que nós temos e que fazem parte do tecido conjuntivo. Tá? E aí, essas células mesenquimais também, elas estão relacionadas com os processos de renovação desses tecidos. Quais são elas? Fibroblastos, nós falaremos sobre elas. Adipócitos, falaremos quando formos falar de tecido adiposo. Osteoblasto é uma célula do tecido ósseo. Condroblasto é uma célula do tecido cartilaginoso. Leucócito são as famosas células de defesa. Nós falaremos principalmente lá na aula de tecido sanguíneo. E mastócito, que falaremos nesta aula de hoje. Então, o que é um fibroblasto? É uma célula que tem a função de produzir fibras. Ele que vai sintetizar fibra colágena, fibra elástica e fibra reticular. Eles também sintetizam os famosos fatores de crescimento. É justamente o fibroblasto que controla o quê? Aquela célula que meu tecido conjuntivo precisa. De repente, eu preciso de um osteoblasto, de uma célula óssea. Quem que vai induzir uma célula mesenquimal a se transformar numa célula óssea? O fibroblasto. E eu tenho que pensar que todas as células do tecido conjuntivo, elas têm duas formas, a ativa e a inativa. Nós vamos falar muito sobre isso nos outros tipos de tecidos. No caso do fibroblasto, quando ele está ativo, quando ele está trabalhando, quando ele está produzindo células, as fibras, quando ele está produzindo, induzindo as células a produzirem novas células, ele é um fibroblasto. Quando ele está na sua forma inativa, ele é chamado de fibrócito. Da mesma forma com as demais células do tecido conjuntivo. E os mastócitos? Eles são células de defesa específicas do tecido conjuntivo. São células bem grandes, são células globosas, ou seja, em forma de globo, tem bastante grânulos de heparina, que é uma substância anticoagulante, de histamina, que é também uma substância chamada de vasodilatadora, entre outras substâncias que essa célula possui. Ela se origina a partir da célula-tronco lá da medula óssea vermelha, nós falaremos sobre isso no tecido hematopoético. Ela vai atuar na defesa das reações alérgicas e de inflamações e, possivelmente, contra possíveis corpos estranhos que vão adentrar no tecido conjuntivo. Olha só uma imagem dela quando comparada com as hemácias. São essas células roxas, olha o tamanho delas, globosas, cheias de grânulos. Esses pontinhos são esses grânulos que produzem as substâncias anticoagulantes e anti-inflamatórias necessárias para impedir uma possível infecção dentro do tecido conjuntivo. Vamos falar, então, dos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Nós temos, então, o frouxo e o denso. É os tecidos que mais temos dentro do nosso tecido, do nosso corpo como um todo. O frouxo e o denso. E o denso se ramifica em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo frouxo tem a função de preencher espaços ocupados, espaços não ocupados por outros tecidos. Ele vai apoiar e nutrir as células epiteliais, ele vai envolver nervos, vai envolver músculos, ele vai envolver vasos sanguíneos e linfáticos. O cara trabalha com proteção de outros tecidos. Olha a importância desse tecido. É ele também que vai preencher os espaços no caso de uma cicatriz. Quem tiver algum corte vai perceber que, às vezes, a região do machucado fica branco, fica mais claro. Por quê? Isso aqui, esse corte, ele arranhou o tecido epitelial, ele destruiu as células que produzem melanina, e então o tecido conjuntivo frouxo ele vai ocupar esse espaço. Por isso que fica claro, porque não tem mais a melanina nessa região. Então o tecido conjuntivo frouxo tem essa função. Né? Já comentei sobre isso. Processos de cicatrização. E aí o que acontece? As células que ele tem, como ele é muito espaçado, as quantidades de células que tem nesse tecido é bem homogêneo, não tem predomínio de fibra colágena, não tem predomínio de fibra reticular, não tem predomínio de fibra
elástica. Então, todas as fibras, todas as células, tudo que se tiver no frouxo é bem homogêneo, é bem distribuído. Diferente do tecido modelado e não modelado, lá do tecido conjuntivo denso, que eu vou explicar isso. Onde que eu tenho o tecido conjuntivo frouxo? Na pele, na hipoderme, na pleura, que é a membrana que envolve os pulmões, no pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, no peritônio, que é a membrana que envolve todo o sistema digestório. Ele preenche os espaços entre as fibras, ele envolve a musculatura, ele reveste vasos sanguíneos e glândulas. Ou seja, é o tecido que mais temos dentro do nosso organismo. E os principais tipos celulares encontrados são os fibroblastos, que têm a função de produzir fibras, e os macrófagos. Macrófago, galera, é um tipo de leucócito, é uma célula de defesa. O macrófago é uma célula grande que tem capacidade de fazer fagocitose, de englobar, de capturar e digerir bactérias e outros elementos estranhos. Olha que imagem fantástica. Essa imagem ela mostra todas as etapas, desde o momento da fagocitose das bactérias, da formação do fagossomo. Olha essas bolinhas azuis ao redor do fagossomo, são os lisossomos. Os lisossomos têm as enzimas digestivas, ou seja, eles vão jogar as enzimas digestivas dentro do fagossomo, essas enzimas vão destruir essas bactérias e lá no final eu vou ter o processo de exocitose, ou seja, ele vai jogar aquilo que não tem mais serventia. Essa imagem é bem bacana que mostra todas as etapas, desde a fagocitose até a saída daquilo que não presta mais para a célula. Olha a função, então, fantástica do macrófago para destruir corpos estranhos que entram dentro do tecido conjuntivo. E, apesar de ser constituído pelos mesmos elementos do frouxo, o tecido conjuntivo denso ele tem muito mais fibras colágenas e menor quantidade de células. É um tecido, digamos assim, ele é mais compactado, ele é mais compacto, ele é mais unido, até porque ele depende disso para exercer as suas funções. Então, é um tipo de tecido, por causa da compactação, que é resistente à tração. Ou seja, ao mesmo tempo que ele dá essa resistência, imagina só esse movimento aqui, ó. Eu tenho um tecido aqui na região do cotovelo, eu tenho tendão, eu tenho ligamento. Então, eu preciso ter uma resistência nessa região. É justamente o tecido conjuntivo denso que faz isso. E proteger também esses tecidos. Nós temos dois. O modelado, e aí eu tenho as fibras colágenas dispostas em feixes paralelos, né? E essa organização permite, então, a resistência nessa questão da tração, ou seja, no movimento no sentido único. Isso permite, então, que eu tenha uma resistência. Para você romper um ligamento, por exemplo, a lesão tem que ser muito violenta. E eu sei disso porque eu rompi o ligamento do joelho, né? O joelho esquerdo, meu ligamento cruzado anterior do joelho. Então, a carga que você tem que colocar sobre um tendão para ele romper tem que ser muito forte, tem que ser muito violenta. Olha só, então, a disposição das fibras, ou seja, todas em um único sentido. Então, onde que eu tenho? Nós temos os tendões, que vão ligar os músculos aos ossos, e os ligamentos, que conectam os dois ossos, como eu havia dito. No caso do ligamento cruzado anterior do joelho, ele liga o fêmur à nossa tíbia, que é o segundo osso maior da perna que nós temos ali. Nós temos o fêmur, a tíbia e a fíbula. Então, os tendões ligam o fêmur à nossa tíbia. O não modelado. As fibras colágenas, ao contrário agora, lá no modelado eu tinha toda uma organização. Agora é tudo bagunçado. Não tem uma orientação definida. É muito mais para proteção do que para tração propriamente dito. Então, olha só, essa resistência do tecido conjuntivo denso não modelado me permite, então, que eu tenha essa tração para ambos os sentidos. O tendão não. O tendão é só uma região. Olha só essa bagunça, digamos assim, desse tipo de tecido. Ou seja, isso me permite uma resistência à tração para qualquer ponto que esse tipo de tecido seja puxado. Onde que eu vou ter ele? Nas regiões mais profundas da derme. Então, minha derme precisa ser resistente. Senão, se eu pegasse aqui agora e puxasse, não tivesse esse tecido conjuntivo não modelado, eu arrancaria
minha pele como um todo. Então ele é resistente a esse tipo de tração. E você pode ver que depois que a gente puxa, ele volta à sua porção, à sua posição inicial, volta ao seu formato original. É justamente essa resistência causada pelo tecido conjuntivo denso não modelado que permite isso. E, para nós fecharmos, o tecido adiposo é um tecido conjuntivo especial. Ele é bastante vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. Suas células são chamadas de adipócitos, as famosas células de gordura, porque elas têm a capacidade de acumular moléculas de triglicerídeos, moléculas de gordura, no seu citoplasma. E esses triglicerídeos provêm principalmente da alimentação. Eles são transportados pela corrente sanguínea por proteínas específicas chamadas de lipoproteína. É uma proteína associada a uma gordura, a um lipídio. Então, e a gente pensa, nossa, é porque eu comi bacon, é porque eu comi gordura. Galera, pelo contrário. Todos esses, o excesso de tecido adiposo ele é formado a partir do excesso de carboidratos que a gente ingere. Nós já comentamos sobre isso lá na aula de bioquímica. O tecido adiposo que nós temos em excesso, ele é oriundo do excesso de carboidratos que nós ingerimos. Qual que é a função do tecido adiposo? Eu tenho que pensar em reserva energética a longo prazo, porque aí eu também tenho que lembrar da característica dos lipídios de serem apolares, eles não têm uma afinidade com a água. Então, o corpo gasta mais energia para poder quebrar ele, para poder liberar a glicose. Ele é 2 vezes mais energético, só que ele é mais difícil de ser quebrado. Por isso que é uma reserva energética a longo prazo. Ele também tem a função de modelar a superfície corporal. Mamas, quadris, as mamas e os quadris das mulheres, eles são modelados a partir da liberação de estrógeno, ou seja, um hormônio sexual feminino. Como que se forma isso? Justamente ele vai acumulando tecido adiposo naquela região e acaba enrijecendo, endurecendo aquela região para dar esse formato, essa modelagem a essas estruturas. Tem a função de proteção contra choques mecânicos e como isolante térmico. Como as gorduras são massas condutoras de calor, ele acaba então mantendo a temperatura corporal. Imagina só um urso polar sem tecido adiposo. Ele não aguentaria as temperaturas negativas lá do Polo Norte, onde ele vive. E aí o tecido adiposo tem 2 tipos, o branco e o marrom. O branco é o famoso tecido adiposo unilocular. O próprio nome já diz, uni. Ele tem uma única molécula de gordura grande dentro do citoplasma. É o tecido adiposo de um ser humano adulto. É o que nós temos hoje. Praticamente todo o tecido adiposo que nós temos, ele é unilocular. Ou seja, por isso que às vezes é até difícil de quebrar. Por isso que é uma reserva energética de longo prazo, por causa dessas moléculas grandes de gordura. Já o multilocular, ou marrom, ele é bem predominante no feto e no recém-nascido, é mais limitado no adulto, porque esse tecido ele não acompanha o nosso crescimento. Por que eu preciso ter mais dele lá quando eu sou um fetinho, quando eu sou um recém-nascido? Justamente nessa questão de você manter a temperatura corporal, manter o quê? Fazer a termorregulação. E também ter reservas energéticas mais fáceis de serem quebradas. E aí, no multilocular, eu tenho várias gotículas de gordura dentro do citoplasma, além de muitas mitocôndrias. Ou seja, olha só a questão da produção energética que interessante. Eu consigo quebrar de forma mais rápida essas pequenas gotículas de gordura, e aí eu jogo ali para dentro da mitocôndria, então, porque eu vou transformar isso em glicose, a glicose vai ser quebrada no citoplasma, e eu vou jogar, então, o piruvato dentro das mitocôndrias. E aí esse piruvato vai ser transformado em energia. Por isso que ele é muito comum em espécies que hibernam, ou seja, que tem que ter uma reserva de gordura por mais tempo e que produz energia mais rapidamente. É o caso dos ursos que hibernam, por exemplo, lá no hemisfério norte. E essa imagem fecha a aula mostrando justamente os 2 tipos de células de adipócitos. A letra A, então, eu tenho o tecido adiposo unilocular, um único locus, uma única gota de gordura. Isso é para uma reserva a longo prazo, é o que nós temos, um adulto. E o B é o tecido adiposo multilocular. Olha só, tem várias gotículas menores de gordura, facilita inclusive até a quebra, até a transformação delas em glicose e, consequentemente, a produção de energia pelas mitocôndrias. Vamos fechar então a aula de hoje com 2 exercícios? Lá na página 70, questão 3 para a sala.
Diz assim: o dicloro difenil tricloetano, o DDT, é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. Nesses animais, esse composto acumula-se preferencialmente no tecido. Olha o comando da questão. Característica lipossolúvel, solúvel em lipídios. Então, a resposta correta, tecido adiposo, letra B. E aí, lá na questão 2 da atividade proposta, é uma questão sobre o tecido conjuntivo denso. Dois amigos estão estudando para a prova de histologia e se deparam com as figuras a seguir. Figura A e figura B. Notem, gente, a questão da organização das fibras. Então, de cara, eu já sei quem é quem. Se eu estou falando de tecido conjuntivo denso, né? Modelado e não modelado, qual que é o modelado? Qual que é o organizado? Qual que é o bagunçado? Né? Após a análise das figuras, chegaram à conclusão de que se trata de tecido conjuntivo. De acordo com o modo de organização das fibras do tecido conjuntivo e suas células, é correto afirmar que, letra A figura A é um tecido conjuntivo denso não modelado e a figura B é um tecido conjuntivo denso modelado. Resposta correta. E como que eu consegui chegar logo de cara com essa afirmação? Olha a estrutura, olha o desenho da organização das fibras nas duas imagens. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima, então, onde continuaremos falando de tecidos conjuntivos especiais. Abraços.